Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Eslen Podcast. Hoje nós falaremos sobre comportamento alimentar. Já temos alguns episódios aqui sobre nutrição e agora nós vamos avançar para uma área mais específica da nutrição, que é sobre comportamento alimentar, ou pode ser também uma área mais específica do comportamento, né? É uma interseção ali entre nutrição e psicologia, eu diria, que é o comportamento alimentar, que inclusive é um tema muito pedido aqui no canal por vocês. Vocês demandam muito esse tipo há uma demanda sobre esse tipo de assunto e hoje a gente vai abarcá-lo. Eu peço para que você deixe o seu like aqui no episódio desde já, que isso funciona muito. O YouTube recomenda o nosso episódio. Então a gente está aqui fazendo para você. Você está consumindo aí sem custo algum. Eu peço que você deixe de graça o seu like para nos ajudar. Às vezes você acha que é só um like, mas de fato nos ajuda, e também se inscreva aqui no canal, tá? Hoje eu tenho aqui comigo, a minha convidada é a Stephanie Meira. Meira? É isso. Meira, ela é psicóloga, graduanda em nutrição. Ela hoje trabalha com a gente na clínica BeHealth também. Graduanda em nutrição, fez mestrado em psicologia clínica na PUC e atualmente faz mestrado, é aluna de mestrado em Barcelona, nas terapias contextuais. Sté, obrigado pela presença. Você estava em Barcelona, veio para o Brasil, mas você não veio só por causa do podcast? Claro. Eu vim para o evento que teve agora em São Paulo e... Legal, obrigado. Vale ressaltar que o seu primeiro idioma não é português, né? Isso. Então, que bom que você já destaque isso, porque pode ter aí... Talvez tenha um sotaque. Mas você fala muito bem português. Algumas palavrinhas aí pode dar uma mistura. E colocando a ansiedade, né, que dá uma aumentada, então também pode misturar um pouco mais. Você aprendeu português com que idade? Não, eu comecei a estudar português assim que me formei da faculdade. Ah, foi depois? Então sim, não foi desde criança? Não, porque a minha intenção sempre foi seguir a linha acadêmica, né? Eu queria seguir uma carreira mais direcionada para mestrado, doutorado nessa área. Então, na Colômbia é um pouco mais difícil fazer mestrado. Entrar nessa área com maior profundidade é mais difícil. Então, eu optei por Brasil, que seria o país vizinho ali, que me dava essa oportunidade de fazer financeiramente era um pouco melhor para mim, até porque recebia uma bolsa, né? Uhum. Mas você fez o mestrado aqui recebendo uma bolsa do Brasil? Isso. Ah, tá. Então eu fiz todo o processo e para isso tinha que ter a língua, né? Perfeito. Era obrigatório. E por que lá na Colômbia é difícil fazer? É muito caro. Então a faculdade pública, ela funciona, mas só para graduação. Pós-graduação você precisa, sempre é pago. Olha só. E é um valor que é realmente significativo, e eu não tinha condições naquela época para pagar uma faculdade, né, de mestrado, especialização que eu fosse. Então, a opção que eu tinha era procurar alguma faculdade pública que pudesse me dar essa oportunidade de estudar e mediante uma bolsa. E por que você parou em Barcelona? Porque quando eu comecei a estudar, o percurso é longo, né, mas para chegar até Barcelona, foi justamente procurando essa área que a gente tanto tem trabalhado, né, de terapia da prática baseada na evidência, e eu queria concentrar algum tipo de pós-graduação, fosse mestrado, doutorado, que contemplasse todas essas áreas. Porque no Brasil você vai fazer isso de forma isolada. Então você vai encontrar ACT, DBT, lá você tem todas em uma única pós-graduação. E aí quando eu fui ver realmente se valia a pena, parece que sim, assim, o que eu tenho estudado, o que eu tenho visto. Legal. E considerando que já tenho o espanhol, que é minha língua principal, achei que valia a pena fazer um investimento. Então, pensando mais nisso, nos pacientes que eu atendo, eu conseguiria abarcar, né, todos os tipos de demandas que eu recebo, utilizando talvez a terapia padrão para eles, para cada um deles, e não ficar só numa linha TCC, por exemplo. Perfeito. E lá você consegue fazer com gratuito, com bolsa? Não, lá é difícil, não tem isso. Você paga lá? Lá é pago, então... Mas, em euro? E é em euro, e eu ganho em real. Mas vale a pena, acho que vai valer a pena. Legal, é um investimento, né? Legal. E como é que é morar na Europa? Bom, é uma diversidade de
experiências, né? Eu acho que a principal é a facilidade que você tem de conhecer culturas diferentes pelo valor que você paga. Porque mesmo sendo caro dentro da Europa, as passagens, todo mundo conhece, né? Que esse acesso é bastante... realmente acontece. Você encontra passagens por 7 euros. Você vai, no final de semana de um país pro outro. Exatamente. Meu irmão fez aniversário. Irmão, vamos para a Alemanha comemorar teu aniversário. Olha só, que legal. Precisava sair da Europa. Falei, vou lá para Marrocos. Aí eu fui para Marrocos, fiquei, 6 dias, voltei. Então tem essa possibilidade. E fora disso, como eu gosto muito dessa parte, tanto nutrição e da parte comportamental, eu consigo fazer essa junção. Então, tem áreas lá específicas que a gente conhece, que são principalmente, por exemplo, o tipo de alimentação, que é a comida mediterrânea, que a gente conhece, para tentar, inclusive, avaliar melhor o que acontece, como que as pessoas se comportam, qual é a influência realmente da comida, quais são os rituais. Então, eu aproveito cada experiência que eu tenho da viagem para 2 coisas que eu gosto muito de fazer, que é correr e comer. Legal. Então, e correr é um bom jeito de conhecer a cidade, né? Sim. Conhecer eu já me perdi, cada lugar, já me perdi na Alemanha, me perdi. Falei assim, a melhor forma é correndo. Saio correndo e eu aproveito e conheço os lugares. Você mora em Barcelona hoje, né? Sim. Barcelona. Essas cidades grandes, mesmo sendo dentro de uma outra cultura, acho que pelo fato do mundo hoje ser globalizado, eu imagino que o advento das comidas industrializadas, de frituras e etc. já tem invadido. Para você conseguir, do ponto de vista de comida, que é uma excelente avenida para você acessar a cultura dos povos, né? Comida, arte, música, são avenidas, leitura, são museus que você consegue acessar a cultura daquela galera. Mas eu imagino que pela comida nessas grandes cidades, você precisa ir em lugares típicos, né? Mais locais. Imagino que o grosso da população deva comer fritura, etc. Realmente, se você quer avaliar as práticas regionais, você precisa ir a localidades específicas para conhecer um pouco mais da cultura, porque realmente a globalização ela já contaminou, né? Por dizer de alguma forma, ela já está de forma geral. Então, sim, tem muito, muito industrializado. A única coisa que eu percebi muita diferença, por exemplo, é ainda na produção do pão. Então, a qualidade do glúten, essas coisas que eu fui tentar correr atrás até para saber. Entender um pouco melhor, porque aqui, se eu pego uma pizza, eu tenho a sensação de pesadez depois que eu como. Lá, as pessoas comem uma pizza enorme, não sei se você já viu como é que é a individual. Você pede individual, é enorme. Você consegue comer a pizza inteira e você ainda sai com uma sensação leve. Então, eu fui tentar entender um pouco, né? O porquê, o tipo de massa que eles utilizam, da farinha, o processamento é um pouco diferente. Mas, enquanto as outras questões, é basicamente a mesma coisa que você encontra. Teve até um elemento, assim, que me chamou muito a atenção, que é minha tia. Eu tenho uma tia que ela faz muitos anos que ela mora nos Estados Unidos. E ela veio recentemente, foi lá para Barcelona, e ela reclamou comigo. Ela falou assim, nossa, horrível, muita comida industrializada. Eu falei assim, tia, mas você vem dos Estados Unidos. Estados Unidos. Eu achei que você iria, no mínimo, achar que aqui estava melhor. E ela falou assim, não. Olha só, cara. Está igual, ou pior. Eu fiquei, caramba, porque a última vez que eu fui para os Estados Unidos, já foi um tempo atrás, né? Dava para perceber, mas também tinha o acesso à comida um pouco mais natural, era muito caro. Então, frutas de qualidade é muito custoso, é muito caro. Mas ainda tinha alguma coisa, né? E aqui, agora, né, em Barcelona, na verdade, que ela veio, ela falou assim, nossa, é a mesma coisa, é muito difícil, você tem que saber aonde que você vai para encontrar as comidas específicas que a gente gosta de uma forma mais natural. Tanto nos Estados Unidos e em Barcelona, eu tenho a mesma sensação. Eu preciso procurar lugares específicos que eu sei que eu vou encontrar. Mas se eu caminhar na rua, que é um diferencial do Brasil. No Brasil, eu posso ir por qualquer lugar e eu encontro comida saudável. Em qualquer lugar, em qualquer rua, minimamente eu encontro 1 ou 2 restaurantes que eu vou ter algum tipo de alimentação saudável. Lá em Barcelona, não. Eu fiquei nos Estados Unidos 20 dias, a coisa que eu mais sentia falta era da comida do Brasil. Sim. Não tinha fruta, não tinha nada. E do outro lado, o pedaço de pizza é 50 centavos de dólares em qualquer esquina. Comer mal lá é muito fácil. Sim. Muito fácil. Muito fácil. E, na verdade, mais do que fácil, vira quase que obrigatório. Porque se você não tem uma programação, se você não se
programa, por exemplo, para sair de casa. A pessoa vai de turismo, por exemplo. Ela vai pensando que vai encontrar alguma coisa acessível. Se ela não se programa antes para falar, não, vamos fazer um bom café da manhã para conseguir sustentar até encontrar alguma coisa, você vai ficar na fome e vai terminar comendo, acedendo a qualquer coisa até movido pela fome, né? Que é uma necessidade primária, alimento. Então, se a gente não se organiza, realmente você tem a tendência de consumir esses alimentos. E você acha que é isso que está acontecendo hoje no mundo, Esté, já entrando no nosso tema aqui de comportamento alimentar? O fato da pessoa, do contexto social, da pessoa, assim, da mídia, do contexto social e da oferta, permitir com que a pessoa tenha mais... induzir a pessoa a ter mais facilidade de comer mal, assim? Exatamente. O planejamento que a gente não tem com relação à comida, porque ninguém pensa realmente em como eu preciso me alimentar. É uma coisa que a gente faz, você deve ter ouvido muito escutar o comer intuitivo, né? Que estão falando, e eu acho que existe um problema muito grave no ser humano, e é que existe essa dicotomia, né? Da gente sempre ir para os extremos. É um mecanismo natural, até de sobrevivência, ir para o mais fácil. Então, eu sempre vou tender para o que fica mais fácil naquele contexto. O que mais acontece no mundo agora é isso. Se eu não tenho essa opção de me programar antes para entender o que eu preciso comer, eu vou tender a ir pela necessidade e por aquilo que está sendo exposto mais facilmente para mim. E no contexto atual, realmente, ir para as escolhas mais rápidas, que são ultraprocessados, que estão sempre à disponibilidade, com muita mais, financeiramente é mais acessível também. Então, precisa de menos preparação. Então, termina que as pessoas, por facilidade, e elas vão para essa tendência. Então, o mais fácil. E aquilo que requer um pouco mais de planejamento, parece uma coisa extremamente difícil. Então, fica nessa dualidade e acaba que as pessoas terminam indo para os dois extremos. Ou então, eu não aceito nenhum tipo de comida flexível, né, de alguma forma, abrir uma exceção, e fico unicamente naquele extremo planejamento. Ou vou para o outro lado, esqueço o planejamento e fico unicamente naquilo que é extremamente acessível. Pode continuar, desculpa. Tá. Veio um nutricionista aqui uma vez, o Valentim, e aí eu conversei com ele e ele disse assim, cara, essa parte de dieta no papel e tal, com as calorias, e só entregar para o paciente, hoje em dia já é muito limitado. Porque se você não fizer um trabalho comportamental com o paciente, ele vai, por vezes, não vai ter ferramentas suficientes para conseguir lidar com aquela dieta que foi dada para ele. Né? Sim. Como que a gente pode definir exatamente o comportamento alimentar? O que é a interação da pessoa com a comida? Então, a gente começaria por identificar, definir ou determinar primeiro o que é comportamento, né? Para isso a gente precisa entender de onde que provém, o que é. Se a gente for para um modelo mais comportamentalista, análise do comportamento, Skinner, de lá atrás, a gente entende que o comportamento é a relação do organismo com o ambiente, né? A resposta que a gente vai ter conforme aos elementos externos. E se a gente olhar para a forma como a gente enxerga a alimentação, ela é vista unicamente como uma única estrutura de passar alimentos, mas não o que envolve o comer como um todo. Então, olhar para o comportamento alimentar é exatamente olhar o organismo, como é que ele se relaciona com o ambiente. Quando eu penso que vale a pena aí, inclusive, fazer a diferenciação entre o que é nutrição e o que é alimentação, são conceitos totalmente diferentes e que muitas vezes são tratados de forma como se fossem sinônimos. Então, nutrição é uma coisa que é netamente fisiológica. É o organismo que vai fazer o processo de nutrição a partir desses alimentos que eu ofereço. Então, é uma coisa que eu não enxergo. Eu não sei qual é o processamento, porque eu não sou, né, transparente para ver quais são os efeitos que eu vou ter a nível de hormônios, neurotransmissores, tudo que acontece dentro do processo de digestão, a relação entre o intestino e o cérebro, enfim. Já a alimentação é tudo que está atrás, ou antes, inclusive, desse processo de levar a comida à boca. Então, é a escolha, o que me levou a fazer essa escolha, por que eu como, é com quem, é a forma como eu me alimento. Então, o comportamento, ele envolve muito mais do que unicamente o nutriente, ou definir isso como nutrientes e macronutrientes, né? Que a gente hoje em dia escuta muito, comer proteínas, carboidratos, gorduras de boa qualidade.
Mas não é só isso que a gente consome. E a alimentação não se restringe só a isso. A alimentação se restringe realmente a todo o contexto ambiental que está por trás desse comer. E, infelizmente, me parece que há uma divisão muito marcada entre nutrição e essa parte comportamental. Então, o nutricionista, de alguma forma, acredito que hoje tem mudado bastante. Penso que os nutricionistas estão um pouco mais com um olhar direcionado justamente para o comportamento e entender que não é só uma prescrição de uma dieta. Até porque cada indivíduo funciona diferente por esses contextos mencionados anteriormente. Então, família, o que isso representa, qual a parte afetiva, tem emoções envolvidas também nesse processo, como é que está a composição da microbiota intestinal desse indivíduo, outras doenças, históricos que ele tem. Então, enquanto mais eu consigo unificar a parte da alimentação com a parte do comportamento em si, aí realmente eu consigo ter uma aderência a uma dieta, por exemplo, específica, né? Mas enquanto não há essa relação, que seria a conversa entre a parte da psicologia e da nutrição, que inclusive foi por isso que eu comecei a estudar. Eu amo a psicologia e para mim é a minha linha inicial, né, de trabalho. Mas eu escolhi fazer a nutrição junto, não porque eu queira ir, talvez, para a parte da estética, como tem sido vista a nutrição, mas justamente para mostrar a importância que o alimento tem na saúde mental. Porque não é qual que é mais importante. Os dois são extremamente importantes para a saúde mental. Então, tanto a saúde mental depende de uma boa alimentação, mas para eu me alimentar eu também dependo de como é que está a minha saúde mental. Se eu não tenho uma boa saúde mental, também vou fazer escolhas alimentares provavelmente que não são coerentes com o que eu procuro, né? Então, essa linha, então, a saúde mental ou o estado emocional da pessoa influencia na forma com que ela vai se alimentar. Nos seus atendimentos na clínica, assim, na sua experiência clínica e o que a literatura mostra, você vê que a galera hoje come... Eu não sei se o termo é comer emocional, eu não sei porque existe uma briga, eu não sei o que é o correto na área da psicologia, até nessa área específica de transtornos alimentares. Mas daria para dizer que a galera tem descontado muito na alimentação, como popularmente é chamado? Sim. Inicialmente, quando eu fui estudar um pouco sobre isso, para conseguir entender o que era esse comer emocional que todo mundo falava, eu me deparei com um livro de Damasio, não sei se você já tem ouvido falar sobre ele, que é A Estranha Ordem das Coisas. Já li. Já leu. Então, ele fala muito sobre como é que a emoção é um movimento que procura a homeostase, né? O nosso corpo procura a homeostase a partir do sentir, da emoção. Então, se eu sei que eu tenho uma sensação de fome, eu reconheço a sensação, né, de fome a partir, justamente, eu sinto. Se eu não trago ou satisfago de alguma forma essa minha necessidade, aumenta a intensidade, porque é uma necessidade primária, gerando uma emoção intensa. Para quê? Para que eu procure satisfazer aquilo, porque eu estaria em risco de alguma forma. Então, não é à toa que o nosso sistema límbico e toda a parte emocional, ela está realmente, ela prevalece, inclusive, sobre o raciocínio, inicialmente, né? Por uma forma de sobrevivência. Então, fazendo esse link, você percebe que sim, existe um comer emocional, porque o próprio comer, a própria necessidade de se alimentar, ele aumenta ou intensifica as emoções que você vai ter. O problema é quando eu não sei diferenciar o tipo de emoções, quando eu não sei nomear as emoções, quando eu não sei de onde que elas provêm. Porque uma coisa é eu ter uma emoção que provém de uma necessidade fisiológica, uma fome, um cansaço, sede, frio, enfim, uma necessidade, ela pode ativar uma emoção. Ela vai me gerar uma emoção para que eu me movimente. É a partir da emoção que eu me movimento. Se eu não cientificar se ela vem justamente de uma necessidade fisiológica, se ela vem de uma crença, ou se essa emoção ela vem de um evento específico que realmente está ali, que tem uma evidência realmente que está acontecendo, eu começo simplesmente a misturar os três elementos e eu posso ter o mesmo tipo de comportamento, o mesmo tipo de resposta, que a gente entraria nessa relação que Skinner trouxe, como simplesmente a forma como eu reajo a esses gatilhos ambientais. E eu termino adotando sempre o mesmo padrão. Então, meu mecanismo de resposta vai sempre basicamente o mesmo. Todas as vezes que eu sinto tal emoção, eu me alimento. E se a gente olhasse, se a gente parar para olhar desde a infância, como é que os pais, naturalmente, eles acalmavam a criança, né? Enquanto a mãe não sabia como se comunicar muito bem com o filho,
todas as vezes que a criança chorava, ela vai por várias tentativas, né? Ela vai tentando, mas inicialmente é dar o peito. E até hoje eu vejo muito isso. Tá chorando? Toma o peito. Tá chorando? Toma o peito. Mas esse choro pode ser por muitas outras causas, e não necessariamente por fome. Então, a gente vai meio que se acostumando a que a comida é o meio de distração. A comida é o meio de se acalmar. E aí eu vou criando. Usando um pouco mais, voltando para essa parte da origem do comportamento, a gente pode até ir até Freud, que também trouxe um pouco sobre a parte oral, né? Como é que a gente se relaciona. Pavlov trouxe um pouco também o estudo de condicionamento através do alimento. Como é que eu simplesmente, na ausência, ainda eu consigo salivar, ter vontade por aquele alimento, mesmo que ele não esteja mais presente. Então, existe um componente emocional relacionado aos alimentos. Existem também diversas pesquisas que já cada vez demonstram mais o vínculo afetivo que se cria entre a criança, entre o bebê e a mãe, enquanto você está no processo de amamentação. Então, alimento em si, de fato, ele é uma construção afetiva. Então, não teria como a gente dissociar o comportamento alimentar das emoções. Então, esse comer afetivo realmente existe e a gente precisa olhar para ele com uma forma realmente direcionada, uma forma... Eu diria de uma forma um pouco mais assertiva, porque me parece que isso está muito ambíguo para a maioria das pessoas. Inclusive porque essa questão de onde que vem as emoções, aonde que estão, eu não consigo nomear, o que isso significa. Então, isso gera muita confusão. E aí termina que, vamos modular as emoções, vamos regular a emoção, alimento. Então, se torna a principal via realmente de modular o comportamento. E só que não é duradouro, né? Eu não consigo regular a emoção unicamente a partir do alimento. Eu vou continuar com a emoção, isso pode fazer com que eu vire esses ciclos viciosos. Eu como mais, a emoção aumenta, que provavelmente a emoção não vem dessa necessidade orgânica de fome, vem de outro lugar que eu não resolvi ainda. Então, acaba que eu nunca dou realmente uma resposta para essa demanda emocional que estou tendo naquele momento. Se você está gostando desse episódio, saiba que ele tem o apoio da Probiótica, a marca de suplemento que eu utilizo aqui nos meus treinos. Você encontra desde barrinhas de whey, gel carboidrato se você atua aí na área de endurance, corrida, natação, ciclismo, creatina, whey, coqueteleira. Tem uma série de outras opções lá de carbo, gomas e etc. De outros sabores de géis carboidratos também. E você pode conseguir um cupom lá. Se você quiser comprar com desconto, você pode utilizar o cupom ESLEN, tá? Cupom ESLEN lá no site da Probiótica, você consegue um desconto nos seus suplementos e basta você acessar aí www.probiotica.com.br para você ter acesso a suplementos e, enfim, conseguir o desconto lá. A Probiótica ajuda nós aqui no nosso podcast para trazer conteúdos relevantes para vocês. Fechou? Bom episódio, bom resto de episódio. Ou seja, a pessoa muitas vezes ela não come porque tem fome fisiológica. Ela come porque associou aquele comportamento com alguma coisa que seja boa e aí ela busca aquilo para fugir de uma outra questão, algo mais ou menos assim. Sim. E imagino que também tenha toda uma indústria e um marketing que possibilita isso, né? O iFood tá na mão ali, é fácil de pedir. Sim. Por trás de tudo isso, você quer conhecer bem o sistema de recompensa, como é que funciona. Então, o alimento, ele por ser principalmente uma necessidade básica, ele ativa no seu sistema de recompensa. Então, se todas as vezes que eu tenho um aumento de cortisol, ou estou estressado por situações ambientais, eu vou ter um mecanismo de ativação desse mecanismo de recompensa para tentar encontrar esse estado de equilíbrio, né, homeostático. Aí acaba que, se eu adaptei o meu comportamento como mecanismo de resposta para a regulação sempre ao alimento, eu termino sempre associando qualquer desconforto a que eu vou encontrar esse mecanismo de resposta de equilíbrio no alimento, mas na verdade não é isso que acontece. Perfeito. E aí a gente vai entrando em ciclos em que a gente, após esse comer, que vai se tornando cada vez mais disfuncional de alguma forma, porque eu não estou comendo por necessidade real de fome, né, necessidade fisiológica. A emoção, como eu falei, não foi resolvida, o problema não teve resposta que ele precisava. Eu começo a entrar em ciclos de, por exemplo, comer exagerado. Todo mundo, em algum momento, já teve um momento de comer exagerado. Esse comer exagerado é diferente de comer desinibido,
esse comer desinibido diferente de comer compulsivo, de comer impulsivo. Então, tem vários elementos que eles vão se desenvolvendo a partir dessa má interpretação das nossas emoções. E aí onde entra muito a parte da psicologia, e que talvez seja uma das minhas procuras, as minhas lutas, de tentar associar sempre a nutrição à psicologia, porque não vai dar para fazer unicamente ou de um lado ou do outro. Então, essa separatividade que acontece, a separação que fazem entre nutrição e psicologia, acho que é um erro muito grotesco para quem realmente quer ter um comportamento alimentar diferente, né, saudável. Quando a gente entra esses estados de comer cíclicos, por exemplo, de comer exagerado, por pistas ambientais que acontecem, se ele for específico, pontual, ok, todos em algum momento já passamos por isso, uma festa, um contexto social, mas a depender do nível de remorso que isso me gera, sensação de culpa que isso me gera, eu vou entrar em outro mecanismo de compensação, que talvez seja fazer jejuns prolongados, começar a evitar, inibir alimentos específicos. As dietas bizarras, né? Aí eu começo a entrar em dietas, eu começo a fazer exercício no exagero, começo a fazer um monte de mecanismos. Eventualmente vomitar, né? Tomar laxante. Isso, que aí eu vou enquadrando, então, a depender da presença desses sintomas, em quadros patológicos, e vou entrando no comer, que realmente já a gente pode entrar em patologias, ou em transtornos, desenvolver transtornos. Então, a alimentação em si é uma via que a gente precisaria dar um pouco mais de atenção, mas agora, nessa globalização, a indústria o tempo todo motivando as pessoas, porque vai vir esse comer a mais. O problema da obesidade, por exemplo, do excesso em alimentos, está muito mais relacionado, não inclusive o problema ou disfunção física ou fisiológica. O corpo ele está aí, se adaptando, mas o problema é que a modernidade que a gente tem, a modernização, todas essas mudanças ambientais, a gente não consegue acompanhar. Então, isso vai, querendo ou não, vai trazendo uns mecanismos de resposta que são extremamente prejudiciais para a saúde em geral, né? Por isso que a gente vê essa curva crescente do sobrepeso e da obesidade desde a década de 70, né? Eu ia te perguntar... Aí, digamos que em casa tem... Mexi aqui, não saiu, né? Digamos que em casa tenha uma pessoa assistindo agora. Claro, isso daqui não é uma psicoterapia, não tem como resolver o problema da pessoa, não é o objetivo esse esgotar o assunto e dar um passo a passo definitivo para todos os espectros de problemas que estão aqui nos assistindo. Mas como é que você poderia dar algumas dicas práticas ou algumas sugestões... das pessoas que estão assistindo e descontam na comida as emoções, digamos assim? Eu acho que assim, o primeiro... Além de buscar terapia. Procurar psicoterapia. Primeiro identificar como é que está qual é o nível de desregulação que tem, né? Porque você vai ter isso por níveis. Então, você vai ter um nível mais leve, mais moderado, mais grave. Como é que está o seu nível a relação com os alimentos, né? Quantas vezes você se percebe tendo comportamentos, comendo em exagero, como eu estava falando inicialmente, que eu acho que até vale a pena a gente fazer destacar esses 3 elementos, porque isso até pode ser um elemento para a pessoa se perceber e falar assim, opa, acho que eu preciso procurar ajuda. O comer em exagero, ele é mais contextual. Então, ele pode vir por situações do ambiente mesmo. Uma festa, um comer com amigos. Eu terminei comendo mais do que eu deveria. Ele não antecede necessariamente uma inibição, que é totalmente diferente de um comer desinibido. Nesse caso aí, no comer exagero no momento, no rodízio sushi com os amigos e tal, é normal. Isso pode acontecer e é muito mais mediado justamente pelas pistas ambientais, que nosso cérebro tende a atribuir e dar mais valor. Mas, quando eu já entro num comportamento que, por exemplo, é desinibido vem previamente de uma inibição. Então, eu fiz alguma dieta muito restritiva, aí eu entro num comportamento desinibido, aí eu vou ter um comer exagerado, aí eu vou comer exagero e normalmente ele vem depois, ele tem um antes, um durante e um depois. Então, antes eu fiz a restrição, eu inibi o comportamento, depois eu faço o comer desinibido e depois eu tento fazer novamente a restrição por conta da culpa que isso me gera. Então, se eu já começo a perceber que existe um comportamento que é cíclico, nossa, toda vez eu me percebo que quando eu faço restrição de carboidratos, por exemplo, que as pessoas, vamos restringir 0% dos carboidratos. Tem um momento que quer comer o mundo, né?
Ficou na Carbolândia e a pessoa quer se entregar a comer de tudo, aí vem novamente a privação. Nossa, eu vou cortar de novo, vou fazer um jejum exagerado e aí você começa a ter. Então, a presença desse ciclo é o que vai desencadear provavelmente um transtorno alimentar lá na frente. Então, se você que está em casa já está percebendo que tem algum tipo de ciclo que acontece, já é importante você começar a perceber qual a frequência com que isso acontece, quais são os contextos em que isso acontece. Então, primeiro, identificar essa relação com a comida. Se você consegue identificar quais são as emoções, primeiro se perguntar, por exemplo, em casa, por que eu estou comendo isso? Porque criar esse nível de consciência não é tão simples. De você perceber, isso aqui que eu estou comendo é realmente é fome real que estou tendo? Ou eu estou comendo porque estou tentando lidar com uma emoção ruim? Porque só o fato de ter a consciência vai te ajudar, pelo menos a saber quantas vezes no dia você está tendo um comportamento que é relacionado unicamente a satisfazer emoções e quando que as tuas escolhas alimentares estão sendo guiadas realmente por necessidade fisiológica. Então, aprender a identificar primeiro isso também é um ponto extremamente importante. A psicoterapia, ela te ajuda a ter um autoconhecimento. Então, se você consegue, a partir da psicoterapia, levar isso para a terapia, porque muitas pessoas chegam, por exemplo, que chegam para mim, eles não chegam questionando o comportamento alimentar. Isso começa a transparecer na medida que eu vou perguntando, como é que está seu sono? Como é que está sua alimentação? Quando eu começo a perceber, existe um componente por trás que está sendo modulado, inclusive por um sono desregulado, por hábitos do dia a dia. Então, é avaliar todos esses contextos. Um bom psicólogo, ele vai fazer esse mapeamento, ele vai conseguir perceber se há uma disfunção nesse comer, nessa alimentação. Então, para o psicólogo, acho que é extremamente essencial também conhecer um pouco sobre essa parte da alimentação. Qual que é a função que ela tem para a nossa saúde mental. Porque assim ele vai conseguir encaminhar o paciente e falar assim, olha, realmente você precisa ir para uma pessoa que saiba de comportamento alimentar para conseguir lidar com isso. Eu tinha pacientes que chegavam para mim por questões de ansiedade, por exemplo, ou insônia. Só que quando eu ia ver, o que gerava ansiedade ou insônia era que ele tinha necessidade de dormir totalmente cheio. Isso era muito comum, muito comum. É mais comum que a gente imagina na clínica. Sim, eu tenho poucas pessoas assim que chegam com isso. Nossa, eu atendia muita gente assim. Muita gente que tinha uma vontade, se sentia muito bem quando estava muito cheio. Sabe? Pois e aí tinha que forçar isso para conseguir relaxar. Exatamente. Isso é um mecanismo fisiológico do estômago que ele dilata. Eu sei que o estômago em volta dele tem, se eu não me engano, o nervo vago fica em volta do estômago e quando ele dilata, a dilatação altera alguns canais mecanosensíveis e libera algumas sensações de prazer no cérebro. Sim. E de saciedade também, né? Por isso que a galera bota aquele balão lá. Sim. Mas era muito comum mesmo. Claro, e aí quando você vai ver, o problema era a ansiedade, o problema era a insônia. Não, era a alimentação. Então, se eu não corrijo isso, eu não vou conseguir tratar a ansiedade a partir de terapia comportamental e vamos modular, vamos fazer mindfulness, vamos fazer não sei o quê. Se ele está comendo, todas as noites está comendo um pratão de feijoada lá com um monte de coisa, né? Então, sem contar todos os elementos da microbiota, como é que isso afeta as bactérias gram-positivas, gram-negativas que vão estar aí presentes produzindo também resíduos. Então, tudo isso afeta. Então, ter esse mínimo de conhecimento, por exemplo, de como a alimentação afeta a saúde mental é extremamente necessário. Então, para quem tem casa, ter essa noção, né? Esse autoconhecimento, essa percepção do que eu preciso naturalmente ou normalmente para me sentir bem e o que eu faço para me sentir bem. O que eu como, com quem que eu como, quais são as tendências. Depois que eu como é que eu me sinto? Eu tenho a necessidade de ficar com essa sensação sempre de empachamento, de barriga cheia. Se eu não faço isso, começo a ter um estado de ansiedade. Então, isso tudo são pistas que vão aumentando, pelo menos, o nível de conhecimento para ele conseguir entender o que é o comportamento dele. Porque dentro do comportamento alimentar, quando a gente trabalha muito, não sei, a maioria das pessoas, eles trabalham muito mais sobre autocontrole. Né? Você deve ter ouvido falar assim, não, mas é falta de vontade, é só você falar não para aquele docinho, é só falar que não. Trabalhar a maior parte do tempo sobre autocontrole. Só que autocontrole é inibir o comportamento. Ok, todo mundo aqui já sabe também que inibir o controle, essa inibição é limitada.
Eu não tenho como ter isso o tempo todo, ficar me controlando, porque é cansativo, é custoso para meu cérebro ficar inibindo certos comportamentos, negando aquele docinho o tempo todo. Então, se eu trabalho unicamente nesse momento, nessa área do autocontrole, e eu não trabalho, por exemplo, autorregulação e autogerenciamento, que são 3 áreas totalmente diferentes, então, autocontrole, eu posso fazer isso de forma específica para alguma situação específica, mas depender disso para modular toda a minha alimentação, meu comportamento alimentar, não vai funcionar. Então, isso vai me frustrar e vai me levar a isso que eu falei sobre eu inibo um comportamento, me levo a um comer desinibido e aí me leva a um ciclo. Não funciona. Se eu começo a trabalhar sem ter essa parte de autorregulação, que já é um pouco mais a questão emocional, aí entra essa questão das emoções. Perfeito. Então, aprendo a identificar minhas emoções, aprendo a identificar por que eu estou comendo isso, em que momentos, que tipo de emoções me engatilham, para que tipo de alimentos eu direciono minha atenção. E depois, aí eu já trabalho o autogerenciamento. Não consigo trabalhar autogerenciamento sem ter autorregulação. E o autogerenciamento já é saber como é que eu me planejo, que tipo de alimentos que eu posso, em que momentos, em que horários, conforme a minha rotina, meu dia a dia. Então, aí eu vou estabelecendo. Então, se você de casa está o tempo inteiro trabalhando só autocontrole, já saiba que não vai funcionar. O autogerenciamento, né? Acho que é o que o pessoal mais mira. Isso. E a autorregulação deixa meio... Ou às vezes nem sabe que precisa trabalhar. Às vezes nem sabe. Às vezes eu acho que isso é muito deixado de lado. Acho que as pessoas trabalham muito mais o autocontrole, que é o direcionado. Você tem que aprender a controlar seus impulsos. Você tem que aprender a não comer, dizer não para aquele chocolate. Só que não funciona assim o tempo todo. E a gente sabe, né? O tempo de meu córtex pré-frontal conseguir fazer esse freio de mão ao longo do dia, chega no final do dia, eu já tô de cara com aquele chocolate. Se ele tá lá na geladeira, eu vou ter mais dificuldade de me controlar. Então, se emocionalmente eu entendo um pouco mais o que aconteceu durante o dia, por que eu não tô conseguindo ter esse autocontrole, aí eu já consigo criar estratégias, que seria a autorregulação, para conseguir ter um manejo, né, nessa alimentação. No meu caso, eu até gosto de quando trabalho com meus pacientes, sempre trago 2 elementos bem específicos. Por exemplo, quem me conhece, meus pacientes sabem que eu sou bem formiga, eu sou do doce, eu adoro doce. Então, eu tenho que fazer todo o processo de autogerenciamento para saber quando que eu vou comer, eu planejo, né, quais tipos de comidas que eu vou fazer. Só que eu sou assim, a pasta de amendoim é uma coisa que me pega. Eu nem tenho em casa, senão fica errado. Exatamente. E eu não tinha negociado comigo, eu falei e assim... agora tem umas boas pra caramba. Nossa. Né? E avelã, sei lá. Exatamente. Eu fiquei comprando na tentativa, não, mas eu consigo me autocontrolar, né? Eu consigo me autocontrolar, só que não. Então, chega um momento que você precisa aceitar que tem alimentos que você não vai conseguir ter em casa. Se você não consegue, não fica desgastando ali teu mínimo de corte que você tem para inibir certos comportamentos nesse tipo de comportamento, né? Aí eu fui comprando uma pasta de amendoim mais simplesinha, aquela que não tem sabor de chocolate. Eu falei, isso aqui eu consigo. Não, eu fui lá, misturei com whey protein de chocolate. Acabou. Aí você prefere nem comprar para justamente você sabe que é uma batalha que você perde. Exatamente. Então, para mim, com pasta de amendoim não dá. É mais fácil aceitar que eu não tenho controle sobre esse alimento e eu vou fazer isso com autogerenciamento. Como é que eu me gerencio? Eu vou comer fora, eu me planejo quando eu vou fazer isso em uma refeição em outro lugar, porque eu sei que em casa não funciona. Se eu estiver lá, eu vou comer várias vezes durante o dia, eu vou extrapolar, eu vou começar a fazer o quê? Métodos compensatórios. Já comi demais aqui, então vamos começar. E aí isso termina bagunçando, porque não tem como você, para tentar suprir as calorias, você vai tirar alimentos de outros lugares que são essenciais. Você vai precisar das vitaminas. Tudo que você está tirando desses alimentos para compensar as calorias nunca vai dar certo. É uma conta que não vai fechar. E acho que a galera tem que entender que não comprar a pasta de amendoim também é autocontrole. Ou autogerenciamento. Autogerenciamento, né? Exatamente. Você não precisa ter a pasta de amendoim e ficar olhando pra ela, tem que me segurar, senão eu sou merda. Não, faz isso, cara. Pra que fazer isso? Exatamente. Ué, a galera acha que não, se eu não comprar eu falhei, eu sou um fracasso. Exatamente. Se eu comprar, né? Se eu comprar e comer, eu vou ser um fracasso. E se eu não comprar, eu tô hackeando o jogo. Não, compra, cara. É a dificuldade de aceitar, né? Que às vezes a gente não vai dar conta com certos alimentos. E assim como tem outros que, por exemplo, para mim é extremamente prazeroso. Quem me conhece aqui, todo mundo sabe, salada para mim é uma coisa que as pessoas olham para mim. Não, Stephanie, não é possível. Não é possível que você vai no restaurante comer salada. Eu adoro salada e tá tudo bem. Então, emocionalmente me satisfaz. Então, tem certos alimentos que são muito bons. Pizza é uma coisa que eu não gosto muito. Nossa, eu adoro pizza. E é muito curioso. Já aconteceu de eu ter desejo por pizza. Aí, como eu me conheço,
essa autorregulação, tudo, mas pensei, por que eu tô com desejo de pizza? Então, quando eu começo a questionar, deve ser qualquer outra coisa. Eu começo a ver, eu venho de um episódio de estresse, muito tal, e aí me faz querer uma pizza. E eu sei que eu não sou de comer pizza, então eu já começo a ter, não é isso que realmente eu quero. Talvez já seja um mecanismo mais do meu corpo querendo entrar em um estado homeostático por um nível de estresse elevado. Então eu consigo compensar isso de outra forma e entender, falar assim, ok, eu estou querendo uma pizza, uma coisa que naturalmente eu não como, por uma questão muito mais um fator estressante do que um desejo real. Então, esse é o fator de você se conhecer, porque isso te ajuda a você ter uma consciência maior sobre as escolhas alimentares que a gente faz. Deixa eu te perguntar, você é psicóloga, né? Fez pós, faz mestrado e fez um pedaço de nutrição, tá terminando a nutrição. Por que a galera gosta de azeitona? Eu tô atrás dessa dúvida. Essa também. É a grande questão. Se você que tá em casa, você gosta de azeitona, por que, cara? Qual que é o seu problema? O que você tem? Qual que é o seu problema na vida? A pessoa, para ela comer azeitonas, ela tá buscando uma autorregulação, uma modulação das emoções dela, que é uma coisa assim, a vida dela tá muito ruim. E aí ela falou, não, vou ter que resolver isso aqui, vou dar a última chance, vou ter que ir pra azeitona. Vou ter que fazer essa... concordar com você, porque realmente é muito ruim, mas em homenagem a você, eu vou até fazer quando eu formar em nutrição e tentar investigar por que as pessoas gostam de azeitona. Faz o TCC em azeitona. E mora em Barcelona ainda, onde mais tem azeitona. Sim, demais, lá tem muito. Azeitona é um daqueles alimentos que é bem... ou gosta ou não gosta, né? Não é, talvez... Não, ou a pessoa gosta ou a pessoa não gosta. Não tem um degradê aí. Tem algum outro aí que é assim, né? Giló, acho que é assim também. Tem alguns outros alimentos que são assim. Não gosta, realmente. É diferente de feijão e arroz, que eu como ou não. Não, azeitona ou gosta ou não gosta, né? A pessoa tem muita vontade de comer. Ruim mesmo. Pra gente ir pros finais aqui, Sté, agora o seu episódio, ele deve sair talvez, inclusive, na semana entre Natal e Ano Novo. Ou primeira semana de janeiro. Então o pessoal vai estar com o estômago bem cheio aí. Pegando o filme aí no panetone. O pessoal vai estar com o estômago bem cheio pós-Natal e Ano Novo, né? Essas datas comemorativas orbitam em volta dessas datas alguns rituais que envolvem alimentação. Né? Você tem alguma dica para dar para a galera para talvez não exagerar, ou é um momento que a pessoa tem que exagerar? Qual que é o panorama geral aí? Imagino que algumas mais vulneráveis talvez tenham que segurar mais, aquelas que são mais disciplinadas talvez podem abrir um pouco mais a mão, não sei qual que é a ideia. Realmente isso é muito individual, né? Porque para cada pessoa vai ser diferente. Então, para algumas que têm um maior controle sobre os alimentos, talvez abrir uma exceção vai ser bom. Mas para aquela pessoa que abre a exceção e abre a porteira toda porque não consegue, que nem eu, levar a pasta de amendoim para casa, não vai funcionar. Então, eu preciso sempre ter um ponto de equilíbrio. Aquilo que eu iniciei falando, não entrar nesses elementos dicotômicos ou extrema inibição, não ter, né, o alimento de jeito algum, ou comer em exagero porque fiquei inibida por não ter comido por muito tempo. Então, o ideal seria realmente ter um planejamento, se organizar melhor, identificar, por exemplo, quais são os tipos de alimentos específicos que a pessoa mais gosta e se programar para ter eles nesse momento. Não necessariamente eu preciso comer de todos os tipos de alimentos, até porque muitos deles a gente nem gosta. É uma questão que eu já tenho sido falado aqui em outros episódios do querer e do gostar. Você também tem trazido um pouco sobre isso. Avaliar isso um pouco. É um querer ou é um gostar realmente? Eu sempre faço e coloco isso para meus pacientes. O querer ou gostar você diferencia por o gostar, você precisa ativar pensamentos mais racionais e se perguntar por que eu gosto disso. Para você ter essa resposta, você vai realmente avaliar. Realmente eu gosto da textura, do sabor. Se eu nem sei, às vezes eu quero um alimento que eu simplesmente vi, mas eu nem experimentei nunca, mas eu tenho essa sensação de que eu quero, talvez eu nem goste daquilo. Então, primeiro começar a diferenciar. Realmente, eu gosto desse alimento? Que tipo de alimento que
eu vou colocar dentro da minha rotina, tem uma representatividade para mim, eu estou comendo só porque é uma pista ambiental ali, ou porque estou naquele contexto. Então, principalmente seria identificar isso, quais são os tipos de alimentos que realmente você gosta. Se for um alimento que é extremamente calórico, que você sabe que às vezes pode te levar ao descontrole, tenta se planejar um pouco antes, comer um pouco alimentos um pouco mais nutritivos, que você tenha um dia com uma dieta, uma alimentação mais nutritiva, não restritiva. As pessoas tentam restringir para então se entregar à noite e comer demais. Então, não faz isso, porque isso sempre vai dar errado. Não vai funcionar. O Lincoln botava antes da minha refeição livre 400 gramas de melão ou melancia. Pô, chegava na hora de pedir a comida. Não queria mais. Comia só. É a melhor forma de você se regular, porque o próprio cérebro ele já vai mandar esse sinal. Não precisa tanto desse alimento. Então, você vai ter, ainda que tenha o querer, você vai conseguir fazer uma discriminação melhor entre o que eu gosto realmente daquilo que eu tenho aqui. Então, você vai conseguir agora juntar o querer e o gostar, ou seja, você já vai com desejo, com fome, com necessidade. Não vai funcionar. Então a ideia para a galera que vai para ceia de Natal ou para algum evento festivo no final do ano, a ideia é que a pessoa mantenha a dieta durante o dia, em vez de restringir, como normalmente a pessoa faz. Isso. E já vai mais ou menos setado com o que vai comer, o que gosta e o que não é necessário comer. Ou seja, tenta ir mais racional em vez de se entregar àquele momento. Né? Você planeja porque a emoção vai estar ali. Ou seja, não precisa não comer. Não precisa você não só comer. Vai... Exatamente. Você planejar melhor para quando chegar o momento de fazer essa refeição. Agora eu estou chegando na Colômbia, estou chegando um dia especial, que a gente comemora lá, que em espanhol seria o Dia das Velitas. É um dia que todos os colombianos acendem velas por todas as ruas. É a comemoração religiosa? Sim, é porque a Colômbia é muito católica, né? Tem uma parte religiosa bem marcada. Então, toda a Colômbia, e nesse dia tem também muitas comidas específicas. Então, para você ter noção, já eu estou pensando aqui, que tipo de comidas que eu vou comer? Porque senão, você vai chegar e o ambiente, ele já te diz, você vai comer tudo. Então, você já dá meio que uma orientação, realmente, de uma forma um pouco mais consciente, do que eu vou comer. E você não entra já sofrendo porque não vou comer o restante. Não, você vai planejar justamente porque você vai comer aquilo que você gosta. Não que teu cérebro te diz que você quer. Que muitas vezes você nem conhece, nem sabe realmente que alimento é. Perfeito. Sté, deixa suas redes aí pra galera, pra eles te acharem lá, quem quiser procurar mais sobre você. Sim, eu só tenho por enquanto o Instagram, né, que tá aí, estou tentando focar um pouco nele, mas é Stephanie Psicóloga. Legal. Por enquanto eu acho que deu um bug. Você mostra um pouco sua vida lá lá em Barcelona. Sim, principalmente comida e corrida, como eu falei, corro bastante, eu saio para correr por todos esses lugares. Então, quem me acompanha por lá, sabe, fala um pouco bastante sobre alimentação. Eu nunca fui para Europa, na verdade, fui para Europa, mas bem lá no leste, digamos assim, fui lá para Turquia. Não sei se é parte da Europa, acho que é, né? Na verdade, acho que é o finalzinho da Europa, o finalzinho do continente europeu, que no outro lado acho que já começa a Ásia, no caso a Turquia, acho que fica um pedaço na Europa e um pedaço na Ásia. E as únicas vezes que eu passei pela Europa foi na Suíça para fazer algumas pontes aéreas, para Islândia e para Turquia também. Mas eu converso com a galera que foi lá na Europa, eu inclusive na época do doutorado eu tinha um contato com um professor lá da Europa, da França, que a gente fazia colaboração, ele me ajudou em umas análises de dados, algumas estatísticas. E sempre que a gente conversa com a galera da Europa, o pessoal diz que eles fumam muito lá. Realmente... Não dá, por exemplo, Floripa, Rio de Janeiro, a galera, as cidades como Floripa e Rio de Janeiro, tem uma vibe mais esporte. Aqui em Floripa você sai para caminhar aqui na beira-mar, meu Deus, você tá correndo assim, passa um senhorzinho de 70 anos voando no teu lado, fala, caramba, cara. E no Rio também e tal. Lá tem uma veia de esporte forte? Olha... Ou é mais boêmio mesmo? Sim, e como tem tanta multiplicidade, assim, a cultura é tão rica, você vê pessoas de todos os lugares do mundo, você vai lá fazer a unha, a menina lá é uma japonesa, ela não fala nada, lá é língua de sinais ali, você vai dar um jeito de se comunicar. Inglês, o pessoal não... Eu já fui para Roma, o senhor falava só mandarim, não falava inglês, não falava espanhol, não falava nada.
ali, só por sinais, assim. Então, assim, não tem como ter uma coisa muito estabelecida de você conseguir definir isso como um padrão. As pessoas gostam de esporte, as pessoas se exercitam, as pessoas vão vestidas de diferentes formas. Então, você vai encontrar desde aquele que realmente você vai ver pessoas correndo e vai ver pessoas realmente só fumando às 9 da manhã com uma cerveja e um pão ali. Muito bom. No restaurante. Então, você tem de tudo. Essa diversidade cultural é legal, né? Muita diversidade. É bem legal. Gosto bastante. Sté, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço você pela oportunidade. Pessoal, inscrevam-se aqui no canal, deixe o seu like aqui no vídeo, envie esse episódio para aquela pessoa que você acha que tem interesse. Deixa o like aqui, que isso é importante, ajuda a gente, tá? Eu não estaria pedindo se não fosse realmente importante. E nós nos vemos no próximo episódio. Eu não sei se já é 2025. Se for, feliz ano novo pra você. Se não for, já fica aqui meu feliz ano novo também. A gente tá com uma gaveta e eu não sei exatamente quando vai ser esse episódio. É isso? Valeu!